Chegamos! O FDA, Agência Federal Americana para Medicamentos, libera o uso do remédio contra a malária para enfrentar o coronavírus. A medida é em caráter emergencial e para pacientes graves. A ciência usa um arsenal tecnológico e o mundo trabalha para vencer a guerra contra a pandemia. Você vai ver como algumas das principais empresas do planeta estão se dividindo para produzir insumos e equipamentos. A maior universidade do Brasil desenvolve respiradores 1.500% mais baratos do que no mercado. No 31 de março, as redes lembram a ditadura militar e repercutem o uso da Força Nacional no combate ao coronavírus. Um resumo diário do que foi destaque na web você vê aqui. Eu sou o Guto Abranches e o Clicktube News está no ar. O nome científico acabou se popularizando mais e teve no presidente Jair Bolsonaro um grande incentivador. A cloroquina foi apresentada aos brasileiros pelo presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, Dr. Cláudio Lottenberg. Inclusive aqui no Clicktube News, nós chegamos a mostrar uma fala dele, um trecho de uma conversa dele extraída de um WhatsApp, de um grupo de WhatsApp, em que ele menciona esse medicamento como possibilidade, como possível tratamento para o coronavírus. Vamos lembrar isso. Pessoal, eu tenho recebido algumas chamadas relativas à questão da cloroquina. De fato, tem um estudo francês e alguma coisa levantada na China e agora há pouco também discutida nos Estados Unidos. E parece que essa medicação tem um efeito dentro da célula, mexendo com o pH celular e com isso interferindo na multiplicação do vírus dentro da célula e, portanto, podendo ter um efeito positivo nos casos que têm doença. E eu estou preocupado porque tem muita gente saindo para comprar, para tomar profilaticamente isso. Não é para fazer dessa forma. Isso tem que ser uma medida de natureza médica, depende de prescrição médica, tá? Então, casos confirmados que tiverem o quadro estabelecido, aí sim, pode ser que este seja um caminho. Vamos aguardar os próximos passos, mas é um sinal e uma notícia bastante positiva. Apesar das citações do Dr. Lottenberg, as agências sanitárias sempre fizeram ressalva de que a cloroquina, que normalmente é usada para tratar lúpus, artrite, malária, pois bem, as agências sempre ressalvaram que não havia estudos que comprovassem a eficácia da cloroquina no tratamento do coronavírus. O FDA, que é a Agência Federal Americana para Medicamentos, foi até muito pressionado pelo presidente Donald Trump na semana passada e agora liberou o uso da cloroquina para o tratamento de pacientes de coronavírus que estejam em estado mais grave. A medida é em caráter emergencial e vale para pacientes internados nas unidades de tratamento intensivo em situação crítica. O medicamento deve ser usado por um período máximo de 5 dias, pois há risco de efeitos colaterais no coração e no fígado. Mas, segundo o FDA, nesse momento os benefícios superam os potenciais riscos. A decisão de usar a cloroquina acontece no momento em que o número de casos confirmados nos Estados Unidos passa de 160 mil e a doença se alastra rapidamente. O nosso clicktuber Jaicy Carvalho vai contar para a gente agora como é que está a situação em Miami. Oi, Jaicy. Meus amigos e minhas amigas do Clicktube News, eu falo direto aqui de Miami, para dar as últimas informações sobre a pandemia do coronavírus. A gente sabe que Nova York vive um drama, Nova York, New Jersey, Connecticut, realmente situação grave, mas o presidente Trump voltou atrás, todos já sabemos, e pediu mais 30 dias de isolamento. Aqui a gente está cumprindo a risca, as praias continuam fechadas, os bares, restaurantes e similares, o comércio, os supermercados abertos, de 7 às 8 da manhã, as pessoas idosas entram sozinhas para comprar, depois é aberto ao público, mesmo assim há um distanciamento de 1,5 metro, 2 metros, Você compra rapidamente. Outro dia eu estava no supermercado com a minha esposa, todos os telefones tocaram ao mesmo tempo, mandando a gente para casa. Quer dizer, aqui todos seguimos as determinações. Isolamento em casa, Você pode até sair para dar uma caminhada sozinho, andar de bicicleta sozinho, porque as cidades estão desertas. Outro dia eu peguei minha bicicleta e fui a Fort Lauderdale, que fica mais ou menos a 20 milhas daqui. 20 milhas dá algo em torno aí de 32 quilômetros. E não havia ninguém nas ruas. As pessoas cumprindo a risca, porque é a única forma
de a gente conseguir, né, se livrar desse vírus, não se contaminando e não contaminando ninguém caso estejamos contaminados. Então, é preciso sim que as pessoas fiquem em casa, é fundamental que fiquemos em nossas casas, preservando nossas famílias, preservando nossos amigos, porque isso vai passar, né? Os cientistas com certeza vão descobrir a vacina, o tempo é curto, mas vão conseguir, porque as previsões são as piores possíveis. Há uma expectativa de 2 milhões de mortos aqui nos Estados Unidos, que seria uma tragédia mundial, né? E, na melhor das hipóteses, né, os analistas estão dizendo 200 mil pessoas. Gente, uma pessoa morta já é muito, porque não há dinheiro no mundo que pague a vida de uma pessoa. Então vamos nos cuidar sim, né? Claro, aqueles que precisam sair, médicos, enfermeiros, motoristas, os garis, esses têm que tomar cuidados redobrados, né? Para que não se contaminem e não possam contaminar suas famílias quando voltarem para casa. Esses precisam sair. Mas nós, que podemos trabalhar home office, vamos fazê-lo com dignidade, né? Com decência, com isenção e com qualidade. Informando, nossa função é informar. E eu acredito sempre nas autoridades da saúde, na OMS, nos médicos. Eles sim estão abalizados a nos darem, né, a direção, os médicos. Eu acredito neles e sempre vou acreditar, eu e minha família, e você deve acreditar também. Fique em casa e assim nós vamos combater o coronavírus. Guta Branche, um grande abraço, se cuida, meu irmão, fica com Deus aí. Além de liberar a cloroquina, o FDA está tentando também um tratamento com base no plasma de pessoas que se recuperaram do coronavírus. É uma técnica chamada PRP, plasma rico em plaquetas, e já vem sendo usada com sucesso em várias áreas da medicina. O plasma é a parte líquida do sangue e, por exemplo, essa técnica já foi empregada na pandemia de H1N1. Essas medidas do FDA se juntam a outras iniciativas do esforço concentrado do mundo contra um inimigo comum. A OMS lidera um projeto que reúne 50 países para estudar 4 grupos de medicamentos que já tiveram resultados iniciais positivos contra a doença. De acordo com a OMS, uma vacina só deve ser desenvolvida em larga escala dentro de 18 meses. Por isso é tão importante o confinamento, para que haja tempo de os estudos avançarem, se desenvolverem, exatamente para dar mais chance de mais gente poder se curar da doença. Durante uma entrevista ao programa Roda Viva com o biologista Átila Lamarino, exibido, portanto, na segunda-feira à noite, o programa acabou indo parar no topo dos trending topics do Twitter por conta do interesse geral. Num trecho dessa conversa, o biologista conta o que pode acontecer quando a infraestrutura hospitalar é 30 vezes menor do que a demanda por atendimento. Vamos ver. A chance dessas pessoas morrerem é menor, mas a necessidade delas serem hospitalizadas ainda é alta, chega a 20%. E aí vem um outro problema, porque se você tem alguém de 30, 40 anos tendo que ser hospitalizado e entubado, e alguém de 70 anos tendo que ser hospitalizado e entubado, e os dois precisam do mesmo respirador, quem vai ter a prioridade? O protocolo médico internacional a prioridade é de quem tem mais anos de qualidade de vida. É de quem vai viver mais tempo e tem mais chance de se recuperar do tratamento. Então, a saída mais ética internacionalmente decidida é que na falta de leito hospitalar, se uma pessoa tem que ocupar e você tem duas, a pessoa mais nova e que tem mais chance de recuperação é quem entra. Já é uma escolha que a Espanha está tendo que fazer, já é uma escolha que a Itália teve que fazer. São 2 países onde os mais novos, que não vão morrer, quando são hospitalizados, estão tomando o leito de um idoso que vai morrer. Antes da gente continuar falando sobre outras ações no enfrentamento ao coronavírus, uma curiosidade. Nas últimas semanas foi a primeira vez que um programa de televisão passou à frente do Big Brother Brasil nos Trending Topics do Twitter. Foi esse caso do Roda Viva. E olha que a concorrência foi grande, já que um post do deputado Eduardo Bolsonaro dizendo que não assiste a Globo, mas que estava torcendo para o brother Prior permanecer na casa, viralizou nas redes. Voltando a falar da luta contra o coronavírus, grandes conglomerados empresariais ao redor do mundo estão se unindo nesse esforço conjunto para barrar o avanço da doença e, sobretudo, para salvar vidas. A gente vai ver agora alguns exemplos. Mais uma vez, o Clicktube News faz questão de destacar as marcas e principalmente aquilo que as empresas estão fazendo nesse momento. A Fundação Bill Gates, do todo-poderoso da Microsoft, vai oferecer um teste caseiro feito com cotonete e amostras sendo analisadas em laboratório.
projeto piloto começa por Seattle, que é uma das cidades americanas mais atingidas pela doença até agora. A Apple vai doar 2 milhões de máscaras para funcionários de saúde da Europa e Estados Unidos. O Facebook fará a doação de 720 mil máscaras da sua reserva de emergência comprada para os bombeiros durante os incêndios na Califórnia. A Salesforce irá doar 5 milhões de máscaras e kits de proteção para hospitais. O Alibaba, do bilionário chinês Jack Ma, vai entregar 10 milhões de máscaras para 90 países. A SpaceX está fabricando um desinfetante para as mãos. E a Dyson vai produzir 10 mil respiradores portáteis para serem usados em hospitais de diferentes países. Aqui no Brasil, as universidades públicas lideram os trabalhos para desenvolver respiradores. E a estimativa é de que 20 mil ventiladores pulmonares sejam produzidos. Na Escola Politécnica da USP está em fase avançada o projeto para permitir que empresas credenciadas pela Anvisa possam montar ventiladores ao custo de R$1.000 a unidade. Hoje o custo de um equipamento desses é de R$15.000. A ideia é que a produção esteja disponível até o fim de abril, quando está previsto o pico da doença no Brasil. Todas essas iniciativas no Brasil e no mundo mostram que a humanidade pode sim ter esperança por novos tempos, em que a união dos povos para o bem comum possa ser a nova ordem mundial. A pandemia pode servir para mostrar ao mundo que juntos somos, sim, muito mais fortes. Os resultados de todos esses esforços conjuntos já começam a aparecer pontualmente e vão se unindo a iniciativas locais. Hoje, a França anunciou novas medidas para enfrentar o coronavírus. Quem vai contar para nós é Ana Paula Cardoso, do canal Crônicas de Paris. Oi, Ana. Boa noite, Guto Abranches. Boa noite a todos que acompanham o ClickTube News. Na França, já são 3.523 casos de mortos pelo Covid-19. Isso quer dizer que em 24 horas nós tivemos um aumento de 499 casos de óbito. Bom, como estratégia, o governo agora está adotando, dentre várias, o confinamento foi estendido até o dia 15 de abril, mas hoje se falou em máscaras. Porque ontem, segunda-feira, dia 30, chegou no aeroporto Charles de Gaulle um carregamento de 8 milhões de máscaras provenientes da Ásia. E hoje o presidente Emmanuel Macron visitou uma fábrica de máscaras que promete produzir o produto 1 milhão de máscaras até maio. E a estratégia hoje também é de sair um edital do Ministério da Saúde informando, quer dizer, um informativo que não somente os profissionais de saúde devem usar a máscara. Existem máscaras específicas e mais protetoras para os profissionais de saúde, mas também ele não descartou a possibilidade de proteção da população por máscaras. Porque, na verdade, como tem aumentado, o confinamento já dura 15 dias e os casos continuam aumentando, o governo realmente está testando algumas estratégias e, portanto, o presidente Emmanuel Macron também afirmou que vai injetar um valor de 4 bilhões de euros destinados somente à fabricação de máscaras, não somente para os profissionais de saúde, mas também para a população. Uma outra informação interessante, porque o primeiro-ministro, Édouard Philippe, amanhã ele vai ser sabatinado, vai ter uma audiência na Assembleia Nacional, que a gente chama aqui, que é o equivalente à Câmara dos Deputados, nossa, aí no Brasil. Porque os políticos, eles querem fazer algumas perguntas que eles dizem que muitas vezes o governo não responde aos jornalistas, mas que os representantes dos outros partidos, o poder legislativo, exige algumas informações. E, ao mesmo tempo, o ministro Édouard Philippe, o primeiro-ministro Édouard Philippe, ele convocou para quinta-feira uma reunião com todos os líderes de todos os partidos nacionais. Ele conclama, nesse momento, uma coesão nacional, porque a prioridade é combater o coronavírus. Eu sou Ana Paula Cardoso, do Crônicas de Paris, para o ClickTube News. No Brasil, a principal medida anunciada hoje partiu do Ministério da Justiça. O ministro Sérgio Moro autorizou o emprego da Força Nacional em ações do Ministério da Saúde.
Com isso, o ministro da área, Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, agiu contra aquilo que vem pregando o presidente Jair Bolsonaro. Mandetta não só não assinou embaixo da ideia da volta à normalidade, como ainda enfatizou a necessidade de se reforçar o confinamento social. A Força Nacional irá atuar inicialmente até o dia 28 de maio no auxílio a profissionais de saúde e nos atendimentos, na segurança dos centros de saúde, na distribuição de equipamentos e insumos para a rede hospitalar e controle sanitário das fronteiras, portos, aeroportos e centros urbanos. Quando os ministros Moro e Mandetta se unem por ações contra o coronavírus que estimulam o confinamento, eles flagrantemente se posicionam contra aquilo que vem mandando o chefe deles, que é o presidente Jair Bolsonaro. Isso mexe com a estrutura de poder em Brasília e deixa explícito o isolamento do presidente Jair Bolsonaro, não só internamente aqui no Brasil, mas também face às principais potências internacionais. As últimas atitudes de Bolsonaro contra o confinamento foram duramente criticadas pela imprensa internacional e vão contra o que os principais líderes estão fazendo no mundo. Mais uma vez, a estratégia de Bolsonaro foi buscar abrigo, buscar refúgio junto aos seus seguidores mais fiéis. A questão é que hoje ele teve uma surpresa. Hoje o presidente se aproximou para mais uma conversa com jornalistas no cercadinho na porta do Palácio, onde admiradores de Bolsonaro ficam ao lado dos repórteres. Só que quando, mais uma vez, ele tentou desmerecer o trabalho da imprensa, os jornalistas, juntos pela primeira vez, abandonaram a entrevista. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo! Trazer o debate político para o centro das atenções, no momento em que elas todas deveriam estar voltadas, focadas na direção do combate ao coronavírus, de refrear o avanço da doença, pode ser um erro do presidente Bolsonaro. Fazer isso, principalmente sem o apoio das suas áreas técnicas, valendo-se quase que exclusivamente daqueles seus apoiadores que dizem sim, sem qualquer tipo de questionamento o tempo todo, pode ser o maior erro do presidente Bolsonaro. Agindo dessa maneira, ele coloca em risco não apenas o governo dele, mas a própria democracia no Brasil. Hoje a hashtag ditadura nunca mais passou boa parte do dia no topo dos trending topics. Hoje faz 56 anos do golpe militar que jogou o país num regime de exceção que durou 21 anos. As postagens ao longo do dia lembraram os momentos mais difíceis desse período, como as prisões, torturas e as mortes de opositores do regime. Claro, houve embate político o tempo todo, mas hoje é um dia para se lembrar sem questionar a história. Por isso, as nossas vozes da consciência se calam. Nós vamos ressaltar apenas um post. É esse aqui do SFL Brasil que mostra que ditadura não tem ideologia. Um regime autoritário com um ditador de estimação não faz bem para nenhuma nação. Ainda a respeito da ditadura militar, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, destacou uma mensagem em que defende a ação militar de 1964. Na postagem, o general diz que as Forças Armadas intervieram na política nacional naquela época para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população, e que as reformas implementadas desenvolveram o Brasil. Queria falar um pouquinho hoje sobre uma questão que leva muita gente a defender o regime militar, a ditadura militar de 64, que durou 21 anos aqui nesse país. Que é a questão econômica, né? Nunca se cresceu tanto, milagre econômico. Bom, por partes, né? Esse milagre econômico, por um lado, o regime militar teve uma qualidade. Ele montou um plano de desenvolvimento para o país, um investimento em infraestrutura, com investimento nas estatais, exploração de petróleo, mineração, a Vale bombou, a Petrobras começou a explorar petróleo no oceano. Quer dizer, você teve qualidades. Assim, o plano, do ponto de vista de desenvolvimento industrial, era muito bom. Agora, primeiro o problema é a questão do financiamento. Você foi se financiar com dólar, dívida externa. E quando você teve o choque do petróleo e a disparada do dólar por causa disso, a economia brasileira entrou em parafuso. A inflação
cresceu barbaramente, porque o Brasil não é autossuficiente em produção e em refino de petróleo. Então a gente importava praticamente tudo que a gente consumia aqui no país. Então você teve uma baita inflação, a dívida, os juros das dívidas que o Brasil tinha no exterior aumentaram e a economia quebrou. Quando a gente chegou no final da década de 70, a inflação estava batendo 100% ao mês. E aí é outra questão, que aí afetou também muita gente. Foi um governo que investiu muito no desenvolvimento da economia, mas não pensou em nada na questão social do país. A qualidade dos serviços públicos caiu, a qualidade da educação caiu, a questão da desigualdade explodiu no país nessa época. Você teve o êxodo rural, encheu as cidades que viraram metrópoles. São Paulo tinha 140 favelas antes da ditadura e quando terminou o regime militar estava com 535. Então foi um governo que, se a gente pegar o saldo, tudo bem, a gente cresceu, a gente consolidou nossa indústria, mas o preço foi bem alto. Na edição de hoje nós falamos de solidariedade, união de forças, esperança, história. Não foi à toa que a gente escolheu esses temas, não. Sabe por quê? Porque, na nossa opinião, a história ensina. É verdade. A gente não pode pura e simplesmente olhar para trás, para os nossos erros, apagar tudo e dar uma versão nova para eles. Não, a gente tem que aprender com eles. Olhar para trás, encarar a realidade para projetar o futuro. Pensa bem. É quando a gente olha para os nossos erros, lá no passado, mas olha sem ideologia de esquerda, de direita, olha com serenidade. É nessa hora que a gente dá alguma chance para a gente de pensar num futuro melhor. Pensa se não é assim que está acontecendo agora. O coronavírus está dando à humanidade a oportunidade de parar, se questionar, refletir, aprender com os erros e assim dando a chance para cada um de nós e para todos ao mesmo tempo de ir lá, de botar a mão na massa, de trabalhar, de pensar no outro e construir um futuro melhor. É no que a gente acredita. Agora há pouco você viu com a gente aqui no ClickTube News um vídeo, uma postagem do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, com a visão dele da história. E nós vamos encerrar esta edição com um trecho do vídeo Luto na Janela. Obrigado, gente! Aí a gente coloca na janela